Olá, Brasil. Aqui, deixa eu colocar para vocês a coligação aqui, a Haddad, que inclusive quem vai comentar o caso é o Pedro Serrano, gente. Eu sou suspeita para falar que vocês sabem que eu adoro esse homem, né? Inclusive, um beijo para o Pedro Serrano. Faz tempo que nós falamos aí para participações, então um beijo, ele que é um grande jurista. Vamos ver isso aqui que eu comentei com o Fábio e que vale a pena comentar com vocês. Lembrando, gente, R$ 86 ainda. Bora lá! O governo de Tarcísio de Freitas diz que vai investigar o caso. No entanto, partidos da candidatura de Fernando Haddad, a coligação de Haddad, pediu ao Ministério Público Eleitoral para apurar um possível crime eleitoral. Haddad teve o carro acompanhado e o motorista seguido por policiais militares. E, segundo a coligação de Haddad, eles falam em um possível abuso de poder político e autoridade nessa abordagem. E pediu a identificação da viatura e dos PMs envolvidos na ação, além da verificação de alguma ordem de missão, patrulhamento ostensivo, ordinário ou determinação superior para monitoramento no local. Uma câmera registrou a viatura da PM que teria seguido o motorista de Haddad, que são essas imagens que nós estamos vendo aí. Nessa gravação que foi obtida pelo UOL, o carro passa pela rua do candidato antes de ele chegar em casa. O veículo com Haddad se estaciona e ele desce. O candidato falou que a PM emparelhava os carros e jogava luz em cima e que os policiais também iluminaram o rosto dele quando saiu do carro em frente de casa, sem falar nada. Ele entrou sem se preocupar com o assunto até a manhã seguinte, quando o empregado relatou a sequência do caso. O governo de Tarcísio determinou a apuração do caso. A Secretaria de Segurança Pública afirmou que o secretário Nico Gonçalves entrou em contato com o Haddad em busca de informações complementares para investigar e que qualquer possível desvio de conduta será devidamente apurado. Como é que o senhor está vendo esse caso, professor Serrano? É crime eleitoral? Pode entrar como crime eleitoral? Pode. Você utilizar da polícia estadual para, vamos dizer, monitorar um competidor seu na eleição é crime eleitoral e crime eleitoral grave, né? Agora, isso precisa demonstrar, precisa investigar, precisa ir com calma, porque exatamente por ser algo grave, precisa se tomar cuidado antes de fazer qualquer acusação. Precisa verificar se era uma conduta rotineira da polícia militar ou se realmente houve essa persecução. Em havendo a persecução, precisa verificar se houve ordem superior para isso ou não. Ou seja, tem que investigar para verificar aí toda a cadeia, mas a suspeita aí é grave, a Justiça Eleitoral precisa investigar isso sem dúvida. E a gente está acompanhando, mas, por exemplo, nesse caso de Haddad, né, essa investigação pode ter alguma complicação eleitoral na sua análise? Quer dizer, pode ter alguma coisa relacionada ao governo de Tarcísio, que é o concorrente dele? Como é que você vê esse crime eleitoral? Eu não sou eleitoralista, mas eu conheço um pouquinho, né? Porque a gente é sempre chamado, constitucionalista é aquele clínico geral, né? De problema de família a problema de licitação ser chamado para tratar. Então, alguma coisa... em tese, haveria aí estou falando em tese, a suspeita no plano eleitoral é de que poderia haver um uso indevido do poder político de Estado, porque poder político do Estado é o quê? São várias coisas, né? É o uso da visibilidade, como todo mundo costuma falar, mas é também o uso dos aparatos de violência que o Estado tem. O Estado tem o monopólio do uso legítimo da violência. Então, o uso desses aparatos para controlar a conduta de candidato opositor é um crime eleitoral grave, né? Que pode levar, sim, a caçar uma eventual candidatura ou até caçar um mandato, né? Obviamente, uma investigação dessa eu acho que não termina até a eleição. Mas um processo crime desse, no plano eleitoral no futuro, pode levar, sim, à cassação de um eventual mandato de governador. Não se pode usar do aparato de violência do Estado para poder, vamos dizer, acompanhar a forma, né, quer dizer, no fundo, é intimidar oposições, né, ou candidatos de oposição. Não estou dizendo que é isso que houve nesse caso, estou só dizendo em tese, né? Então, em tese, pode levar, sim, a ter repercussões no plano da eleição. Mas precisa investigar antes, porque esse, vamos dizer, o cheiro disso é de que não foi nada comandado, porque não me parece que o governador teria a insanidade de determinar isso, né? É algo que deve... É tão tosco que eu acho que é coisa que me parece mais de níveis inferiores aí da própria estrutura. Alguém tem que ser sancionado por isso, é óbvio. Mas vamos aguardar a investigação sempre descobre as coisas. E é isso, vamos aguardar a investigação, obviamente, né?
porque a gente já tinha visto aí, foi extremamente esquisito. Eu comentei aqui com o Fabrício aquilo que a gente tem de experiência nesse tipo de situação, mas só que o StreamYard me trollou, me deixou pequenininha. Então, assim, a gente precisa acompanhar, porque é um ex-ministro da Fazenda, super recente, inclusive, foi prefeito da capital, do estado em que ele está concorrendo para governador, então a gente realmente precisa acompanhar com muita seriedade isso que aconteceu. Mas assim, gente, é muita seriedade mesmo, tá? E eu quero colocar aqui para vocês, ainda a gente está falando desse assunto do Haddad, mas tem um assunto ainda que nos pegou aí com relação ao STF, que foi esse jornalista que teria perseguido Flávio Dino, e aí ele vem dizendo de que ele que está não pode ter a liberdade de expressão para exercer sua profissão, enfim, que ele está no exercício, né, da investigação para fazer suas matérias, enfim, aquela patifaria que a gente já conhece. Mas eu vou trazer aqui algumas manifestações para vocês, e também eu preciso da meta. Gente, vamos lá, todo mundo que estiver aqui, que puder contribuir com a gente, às vezes você está só ouvindo, dá aquela paradinha para contribuir com a gente. Então, nós precisamos de R$3, R$5, quanto vocês puderem contribuir, porque falta muito ainda para a nossa meta. A gente sabe que às vezes meio de mês dá aquela atrapalhadinha, mas para que o canal se mantenha, para que a gente possa ter aí a live do Fabrício de cinema, a live dele também falando de política, e de todo mundo aqui amanhã, lembrando que tem live da Sara Miranda também às 16 horas, viu? Amanhã tem Sara, então tem Sara hoje, tem Sara amanhã também às 16, e depois a estreia do Fabrício, depois aqui do Folha Notícias Noite, viu? Então, bastante importante falar para vocês. Mas a gente precisa de ajuda, a gente precisa bater meta. Então, bora lá do jeito que vocês puderem, gente. Pode vir no Pix, que é o folhademocrata@gmail.com. Lembrando a todos de que acima de R$20 vocês recebem os livros do Pedro Zambardi. Então, tem o livro de tecnologia do Pedro Zambardi e um livro de poesia. Então, vocês recebem no e-mail, tá bom? Aí, quando vocês fizerem a contribuição, só lembrem de mandar e-mail para o folhademocrata@gmail.com. Bom, vou colocar aqui este caso bastante esquisito aí do jornalista, e eu vou colocar primeiro um resuminho para a gente entender o que está acontecendo, e depois, é claro, eu coloco o próprio jornalista falando e o jornalista falando, o Fachin e o Moraes aqui, aquilo que falta. Tá aqui a carinha do desquerido que tá causando aí, e claro que eles vão usar isso como um cerceamento à liberdade de expressão e tudo mais. A gente já sabe. Vamos lá, vamos ouvir, enquanto isso vamos pingar. Bora! O jornalista Luiz Pablo, que denunciou o suposto uso irregular de carros oficiais pelo ministro Flávio Dino e seus familiares no Maranhão, ganhou um novo capítulo. O ministro Alexandre de Moraes determinou uma operação de busca e apreensão contra diversos alvos, entre eles a fonte que forneceu as informações ao jornalista. Segundo Daniela, do UOL, a Polícia Federal trouxe ao Supremo a suspeita de que houve uma operação de monitoramento e desinformação contra Dino e sua família. A operação da Polícia Federal de hoje alcançou múltiplos alvos no Maranhão, inclusive um político do estado que já havia sido alvo de uma batida da polícia numa outra investigação e foi colocado em prisão domiciliar pela quantidade de fuzis e munição que foi encontrada com ele dentro de casa. Esse personagem voltou a ser visitado hoje. Qual é a suspeita que a Polícia Federal levou para o Supremo? O Supremo encaminhou para a PGR e a PGR falou: ok, fundamentada a suspeita, faça-se a operação, ou seja, com apoio do Ministério Público Federal. É a de que este personagem, que de novo filmou, fotografou e divulgou o trajeto feito pela família do ministro Flávio Dino no estado, o segundo ministro mais ameaçado, e que é inclusive o relator das investigações que tratam de orçamento secreto no Maranhão, de que este personagem teria recebido R$100 mil por intermédio de uma terceira pessoa para montar essa operação de monitoramento e plantação de desinformação sobre o ministro Flávio Dino e a família dele
por meio do veículo que ele patrocina, este blog. De acordo com o inquérito, as autoridades identificaram um repasse de R$100 mil ao advogado Diogo Diniz Lima, apontado como laranja do então secretário de Assuntos Legislativos do Maranhão, Raimundo Cotrim. Segundo a PF, Cotrim teria usado o cargo público para obter, em sistemas de acesso restrito, informações e imagens dos veículos que depois teriam sido repassadas ao jornalista. O jornalista Reinaldo Azevedo chamou atenção para as coincidências do caso. Pablo, jornalista independente, feita por Diogo Diniz Lima, um advogado que é ligado ao tal do Cotrim. Justificativa. O Luiz Pablo comprou uma propriedade rural, né? Esse dinheiro seria um empréstimo, né? Justamente de uma propriedade rural ligada à Cotrim, a familiares do Cotrim. Olha, é uma coincidência danada mesmo, né? E mais interessante ainda é o fato de que esse Cotrim estava em prisão domiciliar, determinada pelo Flávio Dino, num outro processo que nada tem a ver com isso. Gente, cadê o biquíni pra gente nadar nesse mar de coincidências, né? Envolvendo coação no curso do processo numa investigação de homicídio, envolvendo um familiar dele. E na operação se apreendeu um arsenal de 26 armas, inclusive armamento pesado, né? E ontem começou a gritaria de que se atingiu a garantia do sigilo da fonte. O ministro Flávio Dino estava sendo alvo de uma operação, de uma ação ilegal que vulnerava a sua segurança. E aí se chega a essa transação aí, né, envolvendo um sujeito que estava em prisão domiciliar com uma intermediação de R$100 mil para a compra de um suposto imóvel, sigilo da fonte garantido pela Constituição. Não existe a nenhuma profissão o direito de cometer crime. Ao UOL, Luiz Pablo negou todas as acusações. Tem na minha conversa no WhatsApp que eles pegaram do WhatsApp Web, porque o meu celular, na época que eles levaram, era novo. Só que eu entrava no WhatsApp também pelo meu MacBook, que é o WhatsApp Web. E foi nessas mensagens que eles recuperaram o meu WhatsApp e descobriram, infelizmente, minha fonte de informação. Qual é essa ligação que eles estão fazendo em relação a mim e o Diogo? Como anteriormente eu falei para vocês. É que eu pedi orientação para o Diogo em relação às minhas reportagens. E eles estão alegando que Diogo pagou para mim falar mal do ministro. Em momento algum ele fez isso. O que eu pedi para ele, na época, foi que ele me emprestou o dinheiro que eu estava faltando para me dar no terreno. Essa que é a questão. Só que nas conversas não há nenhum registro nas conversas de que ele estava me dando dinheiro para me publicar a reportagem. Não existe. A Polícia Federal não existe nenhum registro desse nas conversas. Antes de continuar vendo, se inscreva no canal da Mídia Ninja. Em relação ao carro, eu não coloquei suposição. Eu afirmei no meu texto. Porque ele usou de forma irregular. Como é que ele usou de forma irregular? O STF havia encaminhado um documento para o Tribunal de Justiça do Maranhão apenas pedindo segurança, apoio de segurança para o ministro aqui no estado. Não havia nenhum documento em relação ao carro. Após eu fazer questionamentos, encaminhamentos por e-mail das instituições, foi que o STF encaminhou um novo documento para o Tribunal de Justiça. Inclusive, eu quero aproveitar esse espaço para vocês que são de grandes veículos, que o STF, ou o Tribunal de Justiça do Maranhão, encaminhe para vocês, para a grande imprensa, o documento da data que foi pedido o carro, que aí vai comparar com a data da minha reportagem, porque na minha reportagem está lá o documento do STF, apenas pedindo segurança. Vale ressaltar que o Tribunal de Justiça comprou 4 SW4, em que uma para o presidente, para o vice-presidente, para o corregedor. O 4º veículo é para autoridades do Judiciário em Missão Maranhão utilizar.
Só que esse carro ficava permanentemente com a família do ministro, porque ele está em Brasília e vem aos finais de semana no Maranhão. Assim, gente, ok. Ele tá falando aí da história do Flávio Dino, mas olha só, né? Como esse tipo de coisa, só aqui trazendo uma análise breve aqui. Enquanto eles vão pingando, gente, pelo amor de Deus, socorro, Jesus. Vamos lá, do jeito que vocês puderem. 3, 2, 1, bora lá para a gente poder ir fechando os valores da nossa live. Que a nossa live aqui, gente, é 20 horas e pouquinho, a gente tecnicamente fecha a live. Mas eu preciso de vocês, gente, não vou deixar assim não, tá louco? Ainda mais com a presença do Fábio hoje. Então bora lá que faltam R$86 ainda colocando na tela. Oi gente, eu sou a Sara Miranda do Folha TV, eu tô aqui para agradecer sua presença no nosso canal e pedir para você continuar apoiando o nosso jornalismo progressista e independente que precisa muito da sua ajuda. A primeira coisa, se você não está inscrito no nosso canal, já faz isso agora e receba as notificações das nossas lives. Além disso, você pode acompanhar toda a nossa programação durante a semana. Também tem outras formas de você continuar nos apoiando financeiramente. Uma delas é pelo Pix, folhademocrata@gmail.com. Também temos o apoia-se/Folha TV, onde você faz contribuições mensais e recorrentes e nos ajuda muito. Além disso, você pode se tornar membro do nosso canal. Clica lá no YouTube em tornar-se membro, veja qual é o pacote que melhor cabe no seu bolso e fique mais pertinho da gente, inclusive em grupo de WhatsApp com toda a nossa equipe com quem você pode interagir. Apoiar um canal progressista também é uma forma de militância. Então fica aqui com a gente, apoia o Folha TV, eu te vejo nas próximas lives. Beijo, até mais!